Acorde com a energia certa. São a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor. É muito bom escutar-vos. São fenomenais logo pela manhã. Vocês são simplesmente espetaculares. Não desligo mais a rádio. Sou muito fã. São a minha cafeína matinal. Das 7 às 10 não falha. Ana, Inês, Filipe e Joana estão consigo de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, alegria, gosto de dizer isto. Hoje é dia 27 de julho e precisamente há 63 anos era anunciado nas rádios dos Estados Unidos um aviso importante. Diziam os locutores de rádio no dia 27 de julho de 1958 que todos os fãs de rock and roll deviam ter cuidado quando ouvissem esse tipo de música, porque podia sair-lhes bem caro. Ao que parece, uma petrolífera da altura tinha feito um estudo onde concluía que o ritmo das músicas de rock and roll faziam com que os pés dos condutores pisassem com mais força o pedal do acelerador. Logo, gastavam mais combustível. Bem, isto para uma petrolífera devia interessar, não é? Exato. Não deviam Gastarem querer mais, anunciar, claro. mas não. 63 anos depois, será que se ouvirmos rock and roll dos anos 60, enquanto conduzimos, andamos mais rápido? Vamos fazer o teste com a música de Jailhouse Rock de Elvis Presley. Só um bocadinho. Para já tudo certo. Achas que neste momento há pessoas a carregarem mais no acelerador? Eu acho que ainda não, mas Ainda não? agora, em 3 segundos... Vai, agora. É agora. Olha o radar, olha o radar. Eu acho que estamos seguros. É bem Acho que possível. sim. E esta até nem é assim muito a abrir, porque, entretanto, estava aqui a fazer uma pesquisa muito rápida sobre quais seriam as melhores, o que é que a internet adora As fazer melhores listas. músicas de Sim. rock and roll. A internet adora fazer listas. Não são as melhores músicas de rock and roll, são as melhores canções para ouvir a guiar. Ah, e boa. são quase todas rock. Porque a Pois. primeira é o Born to Run, Bruce Bruce Springsteen. Springsteen. A seguir não é exatamente rock, mas é uma canção que eu gosto muito, que é o Little Red Corvette do Prince. Depois tens White Snake, U2, Arcade Fire, Lynyrd Skynyrd e os Grateful Dead. Portanto, Pois, não há aí uma não há Johnny Mitchell. não há um Vivaldi, não há. não há. Pelo simples não, e para não entrar em mais despesa, trocamos aqui o disco na Renascença, mas mantemos o rock. Pink Floyd, para ouvir agora, On the Turning Away. Os Pink Floyd na Renascença, On the Turning Away. Espero que tenha sido bom para não acelerar, visto que ficámos a saber esta manhã que o rock and roll e as músicas de rock no geral fazem com que acelere um bocadinho mais. Ponha o pé no acelerador. São 7h18 aqui na Renascença, Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves consigo, e hoje é inevitável não falar disto. A situação epidemiológica do país vai voltar a estar em discussão em mais uma reunião entre peritos e políticos no Infarmed, e é sobre isso que vamos falar no nosso explicador. O Governo vai ouvir os especialistas em saúde para decidir quais as medidas de combate à pandemia que irá manter, quais é que vai levantar, não é? O que é que pode acontecer, Claro. que orientações serão dadas quanto ao alívio das medidas, é o que vamos tentar saber no nosso explicador. Não perca depois das 7h30 com o Miguel Coelho. E depois das 9h30 vamos falar sobre body shaming. Essa expressão Verdade. tão atual. Vamos receber aqui a psicóloga Andrés Oliveira para falar sobre isto. O body shaming o que é? Basicamente, traduzindo à letra, body, corpo, shaming de embaraço, de vergonha, é uma forma de agressão que envolve criticar ou humilhar alguém através de comentários negativos e depreciativos acerca do seu corpo ou da sua aparência física, e obviamente que sabemos que nesta altura estas questões relacionadas com o corpo ganham ainda mais destaque, e há muitos casos, muitas fotografias e muitos comentários partilhados nas redes sociais, por exemplo, e ótimos exemplos e também péssimos exemplos, e por isso vamos falar com a psicóloga Andrés Oliveira sobre este conceito. Sabes quais foram os últimos comentários que eu vi assim, menos bons e também muito bons para a mesma fotografia? Foi sobre os 52 anos de Jennifer Lopez, porque ela celebrou com fotografias de biquíni e pronto, parece que tem 18. Verdade. Ela é a
exceção, mas as pessoas depois começam a achar que aquilo é que deve ser a regra e fica complicado. Mas também já anda a ver montagens feitas de quando a Jennifer Lopez tinha 30 anos e agora aos 50. Muita plástica, não é? E, não, mas a dizerem que a acusarem de que a gravidade está a fazer os seus efeitos. É claro que está. É claro que está, quem é que acha que não? Nós vivemos num mundo que está muito mais, que celebra muito mais o envelhecimento do Mick Jagger do que o da Madonna, não é? Pois é, Mas o envelhecimento da mulher é sempre... É o envelhecimento ilícito. É o nosso, coitadinhas de nós a sofrer também disso, oh meu Deus. Vamos falar então sobre body shaming com quem percebe da coisa, a psicóloga Andrés Oliveira, depois das 9h30. Ana Li, são GNR, para ouvir agora. GNR com Ana Li na Renascença, a única música que pode falar de arroz chau-chau e não por ser mal. Olha, não é uma princesinha como nesta canção do GNR, mas é uma fadinha, é dela que vamos falar. A Raíssa Leal. Ontem é possível que tenha visto muitos vídeos, muita gente a partilhar esta notícia e a celebrar o facto desta menina brasileira ter vencido uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos, e vamos aqui fazer muito rapidamente, saber um bocadinho mais sobre quem é esta adolescente de quem toda a gente falava ontem e pelas melhores razões. Então, muito rapidamente, ela chama-se Júlia Raíssa Mendes Leal, tem 13 anos, nasceu em Imperatriz, que fica no Maranhão, que fica no nordeste do Brasil, e ela é uma skatista, como se diz exatamente, na sua terra, é skater. Por acaso nós cá não temos é um skatista? É um skater. É um skater, nós usamos diz em inglês, sim. Exatamente. Ela tem a alcunha de fadinha, e ontem muita gente dizia a fadinha para aqui, a fadinha para ali. Porquê é que ela é a fadinha? Começaram a chamar-lhe fadinha do skate porque em 2015 ela teve uns vídeos que ficaram virais na internet quando ela tinha apenas 8 anos, em que fazia uma série de manobras de skate nada fáceis. Nada incríveis, na verdade. De fada, o que lhe dava um ar amoroso e muito engraçado, porque muito coquete e muito infantil e muito querido, mas ao mesmo tempo a fazer manobras de skate super difíceis que eu nunca na vida conseguiria fazer. E até há um vídeo muito engraçado que eu encontrei ontem, que ela tenta uma vez e cai, tenta outra e cai, tenta outra e cai, e é mesmo muito, muito engraçado. Porque é que ela está nas bocas do mundo? Obviamente porque ganhou uma medalha de prata a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que estão a decorrer, começaram no dia 23, e é neste momento a atleta mais jovem da história do Brasil a receber uma medalha. Ela nos últimos dias chegou a mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, e agora o mais importante é olhar para o futuro, agora que tem uma medalha olímpica. Ela acha que, e eu acho que está certa, que vai poder influenciar muito mais meninas a praticarem esta modalidade. E é curioso, porque ela inicialmente até rejeitava um bocadinho aquele alcunha de fadinha, do skate, mas depois abraçou isto e de facto... que bom que é podermos estar vestidas de fada, mas ter um skate debaixo, não é? Um skate debaixo dos pés, precisamente. Ela diz saber que muitas meninas já me mandaram mensagens no Instagram a dizer que começaram a andar de skate, ou que os pais as deixaram andar de skate por causa de um vídeo meu, deixa-me muito feliz, porque foi exatamente igual comigo. A minha história é a história de muitas outras meninas skaters que quebraram esse preconceito e todas as barreiras de que o skate era só para rapazes, e saber que estou aqui a poder e posso segurar uma medalha olímpica é muito importante para mim, por isso vai Raíssa. Por acaso eu acho que o skate é um ótimo exemplo de como não existe essa desigualdade de género. Há muitos rapazes e muitas raparigas a praticar, e também a Raíssa é a prova de que aquela velha história que ouvimos desde pequeninas do podes ser o que tu quiseres, tu és rapariga mas podes ser o que tu quiseres, mas na verdade depois não se concretiza, não é? Porque o sistema não está preparado ainda para isso. Ela é a prova de que sim, de que nós podemos ser o que quisermos, até uma fada em cima de um skate. Por isso, parabéns Raíssa, estamos contigo e com todas as meninas que queiram fazer skate vestidas de fada. Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho, como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10. Bom dia, está com as 3 da manhã, são 7h35. Daqui a pouco temos o explicador para falar da reunião no Infarmed, que acontece às 10 da manhã. E que pode mudar a vida de todos nós a breve trecho. Pode mudar o mundo. O que sairá desta reunião no Infarmed? Será que vai haver alívio de medidas e quais? Estamos muito expectantes, especialmente em relação a horários, porque dizem que é o que supostamente vai mudar. Vamos deixar de ter restrições nos restaurantes a nível de horários e por aí fora. Mas já vamos saber tudo
tudo com o explicador, com o Miguel Coelho, o homem que tudo sabe e vai responder às nossas perguntas. No Woman, No Cry, para ouvir antes disso, é o Bob Marley na Renascença. Faça boa viagem. Bob Marley na Renascença, a 20 minutos para as 8. Vamos ao explicador. E no explicador de hoje falamos do que pode sair do encontro desta manhã no Infarmed. Há praticamente 2 meses, Miguel, que os responsáveis políticos não se reuniam com os especialistas. Sim, a última reunião foi já a 28 de maio. De então para cá, Portugal assistiu ao agravamento da 4ª vaga da pandemia. Voltou a ser dos países europeus com maior incidência de Covid-19 e de óbitos, não é? Mas a tendência parece ser agora de estabilização e até de alguma descida no índice de transmissibilidade, o célebre RT. Os internamentos hospitalares, esses, apesar de um crescimento, também têm estado em níveis comportáveis. E parece, assim, gerado um certo consenso no sentido que é possível agora aliviar algumas das medidas que estão em vigor e, ao que tudo indica, é para isso que vão apontar esta manhã as análises dos peritos no Infarmed. E sabemos que medidas, Miguel, é que podem ser aliviadas? Bem, a alteração que a maior parte dos especialistas consideram que deve ocorrer é nos horários dos restaurantes e do restante comércio, porque atualmente, como sabemos, nos concelhos de risco elevado, os restaurantes fecham mais cedo e ao fim de semana o horário de encerramento é mesmo às 3h30 da tarde. Ao que tudo indica, o Governo deve optar por eliminar essa restrição horária e apostar, sobretudo, nos certificados de vacinação e nos testes como condição de acesso ao interior dos restaurantes. E sobre o recolher obrigatório, também sabemos se acaba ou não? Sim, também é uma possibilidade que acabe, mas o mais provável é que se mantenha para já, mas com um período mais reduzido, ou seja, atualmente o dever de recolhimento domiciliário é a partir das 11 da noite e até às 5 da manhã. É natural que possa passar a ser apenas a partir da meia-noite, dando aqui mais alguma margem para o funcionamento da restauração e dos espetáculos culturais. Se acabar mesmo o recolher obrigatório, aí já pode ser um sinal de que o Governo tenciona autorizar a reabertura de bares e discotecas. Mas aí já há especialistas mais cautelosos que consideram ser ainda arriscado dar esse passo. Veremos. Miguel, e as máscaras? É uma das coisas que temos visto também noutros países que deixam de ser usadas. Vão continuar a ser obrigatórias? É outra das questões que são controversas, porque há especialistas que consideram que as máscaras devem realmente deixar de ser obrigatórias na rua. Atualmente o uso de máscara é obrigatório por todas as pessoas com 10 anos ou mais nos espaços públicos, desde que o distanciamento recomendável não seja possível. Portanto, a menos de 2 metros de distância, mesmo na rua, a legislação implica que continuemos a usar máscara, mas há, de facto, peritos que defendem que as máscaras devem manter-se apenas nos espaços fechados, porque o uso da máscara na rua também pode ter um efeito negativo na saúde, que é o de reduzir a imunidade a outros vírus. Exato. A gripe é um bom exemplo, não é? No último ano quase não houve gripe, devido às medidas de prevenção da Covid, e teme-se agora que a próxima época de gripe seja mais agressiva, porque a ausência de contacto com o vírus não aconteceu e isso terá diminuído a imunidade da população, justamente devido ao uso das máscaras. Portanto, há muitos especialistas que consideram que está na altura de acabar com a máscara obrigatória na rua, permitindo também estimular a os imunidade. nossos anticorpos. Justamente. Não é isso que está em causa. Claro. E em relação à matriz de risco, Miguel, porque há muito que há quem defenda que a atual matriz está desatualizada. Será de esperar mudanças desta vez? Sim, tudo aponta que sim. Convém lembrar que a atual matriz vem já do início de março. Estávamos ainda na vaga anterior. A vacinação ainda estava no início. A percentagem de doentes graves e de óbitos era muito mais elevada em comparação com o número de casos diários nessa altura. E o que, por exemplo, o Jornal de Notícias adianta esta manhã é que os especialistas vão propor que a linha vermelha do número de casos a 14 dias, a linha mais crítica, passe dos 240 para os 480 casos por 100 mil habitantes. O valor considerado crítico de camas ocupadas em cuidados intensivos pode também subir dos atuais 245 para 255. E são alterações que iriam fazer com que a atual situação epidemiológica em Portugal fosse vista como menos preocupante. Sim, porque com os mesmos números, afastando as linhas vermelhas, não é? Alterando a matriz nesse sentido, retirava aqui uma carga de dramatismo à atual situação, que permitiria, claro, também abrir caminho ao alívio das medidas. Miguel, esta reunião acontece esta manhã, certo? Sim, a partir das 10, sim.
conseguimos prever minimamente a que horas poderemos ter Sim, mais ao fim da manhã, informações. ao fim da Final da manhã, normalmente, portanto, por volta já de, haverá. entre meio-dia, 1 da tarde, certamente Já haverá já teremos novidades. aquelas declarações à saída com os responsáveis políticos a darem conta das conclusões a que chegaram depois de ter ouvido os especialistas, e nós também vamos poder ouvir os especialistas e ir dando conta daquilo que os peritos vão avançando como ponto de situação da pandemia em Portugal e aquilo que será o que defendem em termos de alívio das medidas, sublinhando também agora que o Governo irá depois reunir em Conselho de Ministros na quinta-feira e será aí que as decisões políticas serão tomadas. Exatamente. Exato. Muito Obrigada, Miguel. Até já. Esclarecidíssimos. Chup Chup Song é Cher na Renascença. E ainda há pouco falávamos do corpo de Jennifer Lopez aos 52 anos, que tem sido muito elogiado, mas que também já foi alvo de críticas, porque a internet é assim, não perdoa. E aqui temos a Cher, que é a pessoa que vai viver até aos 1000 anos sempre impecável. Mas não também achas? vai para o ecoponto amarelo depois, no fundo, não é? Foi estranho agora, desculpa. Não, eu gostei, mas isso é bom. Foi Se ela extremamente vai- desagradável. Se lá ela está. vai para o ecoponto amarelo, significa que depois sairá dali outra coisa. Ela Exatamente. não. Tudo se transforma na vida Sim, da sim, Cher, isso era ótimo. inclusive é ela própria. E isto porquê? Hoje às 9h30 vamos falar de body shaming, é um assunto sério. Body shaming, que é um termo para que significa que estamos a agredir alguém, a criticar alguém através de Do seu comentários aspecto mais físico. negativos sobre o seu aspecto físico e que acontece muito, lá está, na internet. Também acontece, sempre aconteceu na vida real, mas agora acho que é mais trágico, não é? Mais dramático e tem imensas consequências, e sabemos que agora no verão todas estas questões relacionadas com o corpo ganham outra dimensão, outro destaque, e por isso vamos receber a psicóloga Andresa Oliveira depois das 9h30 para falarmos de body shaming. No fundo, fazer um bocadinho aqui a nossa parte, o nosso serviço público, Exatamente. consciencializar as pessoas para este tema. Antes disso, às 8h15, ou seja, já daqui a nada, vamos ter, como sempre, a nossa Joana Marques, que, enfim, está de férias, mas faz questão de continuar a ser desagradável na rádio. Vai ser, fazer o então, seu shaming também. Às 8h15, exatamente. E hoje vamos aqui, a Joana vai deixar aqui um esclarecimento importante, reforço bastante importante, sobre a atriz São José Correia. O que terá ela a dizer sobre São José É o que Correia? vamos É para ouvir descobrir. às 8h15, não perca, e é com o apoio de iServices, como sempre, reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks. iServices tem mais de 30 lojas em todo o país, pode sempre saber mais em iServices.pt, e com as férias pode ficar também mais desorientado. Não se preocupe se por estes dias estiver, por exemplo, em Braga e precisar de reparar o seu iPhone. Há uma nova loja iServices no Shopping Braga Parque, e tem também, por exemplo, a loja no Nova Arcada, em Braga. Braga está muito bem servida Está de bem iServices. fechada, está sim, senhores. Tarde demais é o que vamos ouvir agora com Nuno Ribeiro. Estamos a 9 minutos das 8, às 3 da manhã esta semana, com a Filipa Galrão. Olá, e com a Inês Lopes Gonçalves. Bom dia. Olá, está 6 minutos para as 8. Quantas? Que horas, Filipe? 6 minutos para as 8. 6 minutos para as Faltam 8. 6 minutos para as Ou 8 seja, da quer dizer manhã. que são 8 menos 6. Exato, são 8 Muito menos bem. 6, são 7h54. 7h54. Ok. É isso. Ouviu, Filipe? Filipe, marido da Ágata, só estamos a dizer tantas vezes as horas, porque a sua mulher enviou uma mensagem a dizer assim: olá, bom dia a toda a equipa, venho aqui dar uma dica, porque todos os dias ouço o meu marido a dizer que vocês já não dizem as horas com a frequência que diziam. Já não são como antigamente. O nosso despertador começa às 7h15 ou 7h15, adoramos às 3 da manhã, só falha mesmo dizerem mais vezes as horas. Vá lá, é que já não aguento o meu Filipe dizer Filipe, a mesma coisa todas as manhãs. Ainda Boa são. semana. Agora já são 7h55. 5 minutos para as 8, ou 8 menos 5. Beijinhos para todos os Filipes e para todas as Ágatas deste país. Espero que Não estejam ninguém se atrasados. atrase. Exatamente. Ninguém se atrase nesta manhã de terça-feira. Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença. E afinadinha, Inês Lopes Gonçalves, é o que vale, ao menos que alguém nesta Os meus equipa anos seja afinado. No Cor de Santa Mar da Oeste. Mentira, nunca andei lá. Andaste? Não. Podias ter É mentira, andado. é mentira. Mas andaste em coros, que eu sei. É verdade. Sim, esse. tive uma carreira fulgurante na Em música coros. que já acabou, ficou lá atrás. Um dia Mas falamos sobre isso. Um dia voltarás, que eu sei. E vais ser uma estrela outra vez da música. Já és uma estrela da rádio, só falta seres uma estrela da música. Já a seguir, extremamente desagradável com uma estrela, essa estrelinha que se chama Joana Marques. Ela foi de férias, mas deixou episódios novos do Extremamente Desagradável. E até sexta continuamos a ter Extremamente Desagradável fresquinho, hoje com São José Correia. Verdade. É Uma entrevista que ela deu. Preciso pôr uns pontos nos is, não é?
sobre a vida de São José Correia e isto é feito pela própria. Exatamente, portanto é a própria que o diz, não há aqui nada de mal. All for One para ouvir primeiro, I Swear, são 8h12. Bom dia. Extremamente desagradável. É mais forte do que eu. Com o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país. Vamos supor que tinham de entrevistar a atriz São José Correia. Pensem nisto, não é? Não confundi com o São José Lapa, que foi uma coisa que me aconteceu durante muitos anos e depois era sempre estranho quando eu via confundias. notícias. Sim, achava sempre que era ela. E depois via notícias tipo São José e Dânia Neto voltam às novelas com pouca roupa. E achava estranho ser a São José Lapa naqueles preparos. Bom, adiante. São José Correia, estão a ver quem é, certo? Sim, Pronto. perfeitamente. Imaginem agora que iam entrevistar num local à escolha da São José e ela elegia o Jardim da Gulbenkian, aqui Boa. em Lisboa. O que é que vocês pensavam acerca disso? Então, que será ela que ela é apreciadora de arte? É isso, ou que ela gosta muito de patinhos. Duas hipóteses bastante válidas. Vamos lá ver o que é que a Maria Cerqueira Gomes pensou. Nunca tinha vindo cá. Olha, então bem-vinda, Maria, ao Jardim da Gulbenkian. Sim. É maravilhoso, mas isto é um labirinto. É um labirinto, para quem não conhece é mesmo um labirinto e mesmo para quem conhece, que eu já o conheço relativamente bem, ainda me perco um bocadinho, sobretudo no outro lado. Do outro lado. Eu vou confessar, eu vinha para aqui e a olhar para este jardim penso, e conhecendo-te um bocadinho, o que é que tu já fizeste neste jardim? Oh, fiz muitas coisas, sobretudo ler. Reparem como entra logo em tom maroto. Como quem diz, o que é que já andaste a fazer aqui neste Aquela jardim? pescadela de olho. Como quem diz, já andaste aqui a fazer amor toda nua no meio das céus. E depois diz, ler, não é? Ler. Já instaladas, muito bem instaladas, relaxadinha. Muito bem, estou muito bem. Começo por dizer, e vou começar por ser muito sincera. Vai, Maria. Tu, eu não sei qual é a palavra mais correta, está entre o tu intimidas-me e tu assustas-me. Deus, não! Bom, eu achei que ela dizia, está entre uma coisa boa e uma coisa má. Não, é tudo mau. Não sei se és assustadora ou pavorosa. A Maria Cerqueira Gomes perguntou aquela parte do relaxadinha, mas era para ela própria, não era para a convidada. Estava a tentar. Ela está muito tensa. Estava a tentar ficar relaxadinha. É que a Maria estava tudo menos isso, de tal forma que até saiu assim um clichê daqueles. E passo a explicar. Já fiz algumas destas conversas. Isto não é uma entrevista, acaba por ser uma conversa. Não, Maria, é uma entrevista, porque só nas entrevistas é que as pessoas sentem necessidade de se justificar dizendo que é uma conversa. Claro. Nunca numa conversa as pessoas dizem aos amigos, olhem, atenção que isto é mesmo uma conversa, não é uma entrevista. Não é? Sim. A verdade é que a Maria Cerqueira Gomes ia com uma série de ideias feitas a respeito de São José Correia, como esta. Que quem te ouve, e se não fosse essa experiência toda e essa aprendizagem ao longo dos anos, quase poderia dizer que os teus pais, ou poderiam tentar adivinhar que os teus pais tivessem sido quase artistas, hippies, tivessem-te educado de uma forma livre e não foi nada disso. Nada. Maria Cerqueira Gomes a confessar que achava que São José Correia era descendente de uma longa linhagem de grandes malucos, que é um termo que eu odeio, mas é o termo técnico. Gandas malucos, exatamente. Aliás, creio que Maria passou grande parte da sua vida desejando ser como São José Correia, cheia de desejos. Reparem como esta pergunta vai dar a um sítio muito inesperado. E tu és uma mulher super desempoeirada e eu preciso um bocadinho disso da minha vida. E tu, e assumindo aqui, sabes que eu tenho muito essa coisa da minha intimidade. Sim. É tão minha que é só de alguns. E tu agora deste-me outro ponto de vista, que é a falar da essência. Como é que tu consideras, e tu és tão desempoeirada e assumes que consoles pornografia? Ok. E eu assumes que consoles pornografia. Agora por acaso já não tanto, já me cansei um bocado. Ela teve de dizer muito rápido. A Maria é tão certinha, Vou dizer rápido, que é para exato, nem que é para conseguia ninguém dizer pornografia. Pronto, ninguém ouviu. Mas viram a volta que ela foi dar, não é? Sim, Começámos em essência, passámos por desempoeirada 2 vezes e tudo para ir desembocar, olha, agora também não consigo, em pornografia. Estás numa relação super duradoura agora. Agora vais começar a precisar dela outra vez, se calhar. Mas tu, enquanto objeto artístico, Maria, enquanto objeto artístico, Maria. Oh Maria, por favor, para de insinuar que a São José Correia é uma libertina. Nem sequer sei onde é que foste buscar essa ideia. E tens lá miúdos que têm já imensa técnica e querem aprender não sei o quê. Maria, eu, aos 18 anos,
Eu não queria aprender nada, eu só queria estar na praia, fazer amor, brincar, dançar e estar nua na praia e etc. Eu até tenho medo de saber a que é que corresponde o etc, não é? Depois disto, mas enfim, quem nunca, não é? Na verdade, eu nunca. Tu nunca. Mas é porque a minha pele, não, a minha pele é muito sensível ao sol e eu se andasse nua na praia, depois tinha entrada direta nas urgências do hospital. E por falar em hospital, vamos à melhor parte de longe desta entrevista. Ansiosa. E quando passaste por um problema de saúde, um cancro, Sim. tu... Não, isso não é verdade. Não é verdade que não falaste? Não é verdade que eu tive um cancro no baço. Essas notícias... eram falsas? Não, são falsas. Sim. Olha, estás a ver outras... Aliás, eu dei uma entrevista há muito tempo, eu não gosto de falar nisto, mas isso é totalmente falso. Engraçado. Eu tenho o meu baço. Eu não sabia onde é que era, Não, eu já pensei, eu juro-te, eu até já pensei fazer uma ecografia ao meu baço e ir a um programa de televisão dizer, olha, meus amigos, vocês sabem o que é um baço? Então é assim. Eu não sabia onde é que era o cancro, eu só tinha visto. Mas é que ela não sabia. Nós estamos a rir, mas realmente não, é uma boa notícia. Insólito. É uma boa notícia, estamos a rir porque não teve nada. Eu não sabia onde era o cancro, disse a Maria, eu pelo menos também pensei, Inês, que ela fosse dizer, eu não sabia onde era o baço e na verdade vocês sabem. Ninguém sabe bem. Aí sabem que eu tenho uma história real, esta história é verídica, com o meu irmão. Certo dia ele soube que um amigo ia ser operado e poderia ter mesmo de tirar o braço. Ele ficou muito impressionado com isto, até perceber que era o baço e depois riu-se imenso com o alívio. É só o baço. Afinal é só o baço. Parecendo que não faz muito menos falta para pegarem a objetos e tudo. Mas pronto, aqui fica esclarecido que São José Correia não teve problemas nem no braço, nem no baço, nada. E tem exames de imagiologia que o comprovam. Nem no buço. Nem no buço, há de ter uma vez ou outra, mas aí sim, quem nunca. Por acaso era giro nestas entrevistas de vida, as pessoas começarem a mostrar ecografias e taques e raios. Imagina. Em vez de fotografias do casamento. Ressonância. Sim, é sempre muito igual. Então, mas espera lá, vamos lá aqui repor a ordem. Não houve cancro nenhum no baço. O que é que se passou afinal? Foi um problema na vesícula, mas já está tudo ultrapassado, tudo ok. Para quem esteja eventualmente interessado no boletim clínico da São José Correia, tipo, malta vesícula também, mais uma coisa que a pessoa não sabe bem onde fica, não é? É para ali. Sim, só exato. quando dá problemas é que descobrimos. Só quando dói qualquer Mas pronto, coisa. isto é caso vos interesse, malta da TV Guia, que sei que gostam destes temas. Fui operada de urgência. Nessa novela, então? Não, já tinha acabado a novela. Não foi nada na novela, Maria. Não foi nada Ela na leu a novela. revista Podes errada. perguntar, não precisa Eu acredito em ti. Nunca parei a novela, a Santa Bárbara nunca parou por minha causa. Aliás, não parou por ninguém. Mas diz-me uma coisa, como é que tu lidas com essas notícias? Como é que sai uma notícia a dizer que tu tens uma Maria, doença dessas? Como é que se lida? É tentar não ouvir, ligar. tentar não ligar. É tentar... Foi terrível. Essas notícias saíram não sei de onde. Esta música não dramática. sei se foi alguém que me viu no hospital, porque eu fui operada no hospital, com certeza. Não sou operada em casa. Já viram-lhe o baço no café? Ainda não é operada em casa. Depois desta moda dos partos em casa, qualquer dia vão chegar à conclusão que também é melhor fazer operações à vesícula ou ao apêndice em tirei casa. a pedra nos rins numa piscina. Com o pai Um atrás. ambiente, Com o meu marido. um ambiente mais humanizado, não é? Para a música. Pedrinha. Precisamos de uma dula de pedras nos rins. Para a Pedrinha não se sentir abandonada. Bom, adiante. Lembras-te no início quando a Maria Cerqueira Gomes confessou que estava um pouco intimidada na presença Sim, da não estava relaxadinha. Sim, da imponente São José. Eu percebo. Depois vamos descobrir que ela tinha razões para estar intimidada. Essas notícias são totalmente falsas do início ao fim. São totalmente falsas do início ao fim. Olha, desculpa ter abordado Não, porque achei estranho. Tu que és uma pessoa tão aberta e, no fundo, o cancro afeta tanta gente. Sim, sou aberta, mas também repara, Maria, sou aberta, mas se tu reparares bem em todas as entrevistas que eu dou, eu falo muito abertamente de muitas coisas, de temas da vida. Há coisas que são só da tuas. da minha vida, do que se passa em minha casa, daquilo que eu falo com os meus, com o meu círculo fechado, eu não falo. Verdade. Tu não sabes quantos namorados eu tive na vida. Nem tu, nem ninguém. Então onde é que vais querer saber? Muitas coisas da minha vida e não têm que saber. Eventualmente nem ela, não é? Reparem como passámos do tratamento por Maria para um genérico. Vocês não têm nada que saber. Por ser atriz e por ser uma figura pública, eu não tenho que contar todas as minhas doenças. Eu já tive mais doenças, não foi só o tirar a vesícula. Por acaso a vesícula foi a única coisa que eu tirei, mas já tive outras doenças. Eu não tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre o meu trabalho.
a música escolhida era para doença, não é? Depois esqueceram-se de alterar, não é? Sim. Ali a meio. O ar aterrado de Maria Cerqueira Gomes neste momento é digno de ser visto, não é? Procurem o vídeo porque vale a pena. Está com ar algures entre o espero que não me bata e nunca mais vou usar a Wikipédia para preparar as minhas entrevistas. Não é boa ideia. Mas por acaso é pena que os atores e demais figuras públicas não falem mais de doenças. Tu gostas? É porque é um tema que eu adoro e normalmente só as velhinhas lá da farmácia do meu bairro é que falam. Nada de coisas graves, não é? Não acho graça a doenças graves, mas sei lá, falar de uma boa dermatite, porque não? Senão vamos falar de quê? Também é verdade. Sobre a forma como eu lido com as pessoas no meu trabalho, na sociedade, os meus gostos, o que eu leio, os filmes que eu vejo, as pessoas que eu gosto. Tudo bem, podemos falar sobre tudo isso. Não é assim tão interessante. Sobre os filmes que a São José vê, já falaram, aliás, e não tem mesmo assunto nenhum. Normalmente aparece um canalizador em casa de uma pessoa e a menina vem à porta usando uma lingerie sensual. Depois acabam todos da mesma maneira. E há quem acredite que os atores não devem mostrar muito da vida pessoal, porque pode-se confundir até com o trabalho. Acreditas nisso? Não, meu amor, isso é com cada um. Eu não sou apologista, na verdade, de nada para os outros. Nunca as singelas palavrinhas meu amor tinham sido preferidas com tanta irritação. Não, meu amor, cala-te. Já estivemos a falar melhor, meu amor. Não tarda nada, estás no lago a servir de ração aos patinhos. E esta entrevista estou a falar sobre isto agora e não vou voltar a falar nisto nunca mais. Não, tudo bem. E não vou voltar a falar nisto nas próximas 50 entrevistas que der ao longo da minha vida. Percebes? Percebo. E duvido que apareçam daqui para a frente 50 jornalistas com coragem para entrevistar a São José Correia depois disto. Eu acho que no máximo vai ser entrevistada mais uma vez. Ponto. Por um desdentado qualquer. Por um desdentado. Porquê? Sim. Porque já não tem nada a perder, não é? Caso ela lhe vá mesmo às trombas. Exato. E não tenho que falar nisso. Falei agora na vesícula porque, enfim, olha, porque simpatizo contigo e até acho que de uma vez por todas, bora lá desmistificar isto. Desculpa, eu não sabia, não fazia ideia, isto não foi nada planeado. Eu não tinha tocado no tema. Tranquilo. Só que, Nesta entrevista descobrimos duas coisas, que afinal a São José tem baço, não é? Ainda bem, mas também que a Maria Cerqueira Gomes tem gaguez, não é? Felizmente passa-lhe quando não está na presença da São José Correia. Eu também tremeria. Por outro lado, foi uma grande prova de amizade da São José. Ela simpatizou tanto com a Maria que até lhe falou da vesícula. É uma honra. Normalmente os apresentadores esperam que o entrevistado lhes fale de coração, mas da vesícula ainda é melhor. É mais inusitado, sim. É mais íntimo. Extremamente desagradável. Com o apoio de iServices, reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks, saiba mais em iServices.pt. A sua rádio está em todo lado. Descarrega a nossa aplicação. Renascença. A par com o mundo, impar na música. E são 8h36. Já a seguir vamos falar com o Miguel Coelho sobre o papel das Forças Armadas na sociedade atual. Com a vacinação, muitos portugueses despertaram para o valor e para a capacidade de mobilização das Forças Armadas. Temos dado muito valor ao nosso vice-almirante. Ora bem. E acho que até ficámos todos a saber melhor qual era também o papel de um vice-almirante. E é sobre isso também que vamos falar, sobre o papel das Forças Armadas portuguesas daqui a instantes. Antes disso, o Snow Patrol na Renascença com esta Chasing Cars. Bom dia e faça boa viagem. A 20 minutos para as 9, vamos falar das Forças Armadas Portuguesas. Eu não sei se têm noção da quantidade de tarefas que as Forças Armadas têm desempenhado nesta pandemia. Nós vemos militares a distribuir vacinas, a fazer contactos para a vacinação e até a preparar e a administrar vacinas. A ideia que fica, Miguel, é que com a campanha de vacinação a imagem das Forças Armadas parece ter saído reforçada aos olhos dos portugueses. Sim, e há já alguns indicadores que apontam nesse sentido, porque recentemente foram divulgadas as conclusões de um inquérito nacional que mostram que os portugueses confiam muito nas Forças Armadas, embora de uma forma algo contraditória também confessam saber pouco sobre o que fazem os militares. Isso pode ter a ver com o facto de estarmos em situação de paz, não é? E naturalmente os portugueses não darem tanta atenção àquilo que é o contexto militar. É também essa a opinião de Helena Carreiras, que é diretora do Instituto de Defesa Nacional e é uma das convidadas do programa da Capa à Contra Capa, que mais logo aqui na Renascença vai justamente debater esta questão do papel e da imagem das Forças Armadas, e ela considera que o papel dos militares na vacinação já tem de facto reflexos na boa imagem que os militares têm na sociedade portuguesa. Mas quando... A participação e a direção da Task Force pelo Almirante Gouveia Melo, é preciso dizê-lo, é de facto algo que
que marca muitíssimo esta visão pública, o reconhecimento maior das Forças Armadas, porque é a sua ação, é uma proximidade maior, e os média reproduziram muitíssimo também toda esta campanha, como não podia deixar de ser, a campanha de vacinação é um pouco o centro das nossas vidas. Portanto, lá está a vacinação aqui a contribuir para a melhoria de imagem e de interesse dos portugueses para com as Forças Armadas. Mas perguntava, Miguel, esse desconhecimento sobre o papel dos militares, estamos a falar de muitos portugueses, ou seja, quais são, temos noção dos números, dos dados apresentados nesse inquérito? Sim, estamos a falar de 31% dos inquiridos que se consideram nada ou muito pouco informados sobre o papel dos militares, portanto, cerca de 1/3 da população, isto com base numa escala, porque este chamado inquérito à população portuguesa sobre Defesa Nacional e Forças Armadas utilizou uma escala de 10 pontos, em que 0 significa nada informado e 10 muito informado, e deu um resultado de aproximadamente 5 pontos entre os homens e cerca de 3 entre as mulheres. Portanto, meninas, tratem de se informar melhor, de se interessar sobre os militares, mas são dados que mostram uma evolução positiva, ainda que de forma ligeira, em relação ao último inquérito, que era já de 2009. Se houvesse mais mulheres, acho eu, nas Forças Armadas, se calhar cada vez mais estaríamos mais a par. Mas agora estamos a falar em concreto sobre o papel dos militares no combate à pandemia. E o que é que ficou para trás, Miguel? Não há episódios que abalaram também a confiança dos portugueses? Sim, estás certamente a pensar em casos como o de Tancos, não é? Que falámos tanto dele nos últimos anos, quando foram furtados, enfim, vários materiais de guerra do exército português. Também tivemos outro caso que deu muito que falar, que foi a morte de 2 recrutas há alguns anos durante uma prova no curso de comandos. E outras situações, nomeadamente um processo de alegada corrupção na Força Aérea, etc. No entanto, são episódios que parecem não ter, de facto, abalado a imagem positiva da instituição militar. E quem o diz é Carlos Branco, Major-General na Reserva e investigador universitário, que também vai ser ouvido mais logo no Da Capa à Contra Capa, e que nos fala noutro dado relevante, é que os portugueses reconhecem o valor da tropa nas mais variadas missões, nomeadamente no apoio à população, mas, segundo ele, as Forças Armadas precisam de mais meios para colaborar, por exemplo, nas missões de proteção civil. Falta disponibilidade mental para perceber que este potencial está lá, existe e deve ser utilizado. Falta equipamento e, naturalmente, faltam outras coisas, nomeadamente treino, porque para este tipo de intervenções é necessário conhecimento, treino. E esse treino deve ser, naturalmente, muito mais alargado. E é aqui que estes especialistas encontram também um desafio para as Forças Armadas, porque como os militares vão ser cada vez mais chamados a estas missões, até devido a efeitos de alterações climáticas, como incêndios, cheias, etc., falta, segundo dizem, quebrar muros entre as diversas instituições públicas, nomeadamente entre civis e militares. E agora, olhando para a frente, Miguel, tendo em conta esta boa imagem que os militares têm passado durante a pandemia, e são reconhecidos por isso, será que vamos ter mais jovens, por exemplo, a seguir uma carreira militar? Para já, pelo menos não parece, porque nestas declarações ao programa Da Capa à Contra Capa, o Major-General Carlos Branco diz que este ano até houve menos recrutamento que no ano passado. Não sabemos se efeito inclusive é das dificuldades logísticas causadas pela própria pandemia, mas ele também diz, por exemplo, que ao contrário do que por vezes se pensa, não é verdade que os períodos de maior desemprego criem condições para que haja mais pessoas a ir para as Forças Armadas. Pelos vistos, não haverá uma relação direta entre as duas coisas. A verdade é que desde que vemos o vice-almirante e o vemos fardado, que damos mais importância. Fardado, é isso. E para nos relembrar, atenção, que eu sou militar e, portanto, damos também mais valor a isso. E para saber mais sobre o papel das Forças Armadas e o que pensam os portugueses sobre os militares, basta ouvir na Renascença o programa Da Capa à Contra Capa, que vai para o ar depois das 11 da noite com a edição de José Pedro Frazão. Obrigada, Miguel. Até já. Até já. A 10 minutos para as 9, With or Without You, U2 na Renascença. É um bocadinho como nós aqui, não é? Somos 4, mas às vezes somos só 2. É isso. Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves. Show must go on. Sim, agora entrava Queen e isto fazia tudo sentido. Mas não, entra a Inês Lopes Gonçalves, que vai dizer uma coisa muito importante sobre uma marca portuguesa. É verdade, são ótimas notícias para uma marca portuguesa, para uma marca de calçado, que é de Braga. E que vai juntar-se a uma gigante norte-americana, uma marca muito grande.
E se podíamos pensar que a gigante norte-americana ia aglutinar a marca portuguesa, não parece que é o contrário. De certa maneira, essa marca portuguesa conseguiu obrigar, entre aspas, essa marca grande a adaptar-se, no fundo, à maneira como produz os seus produtos, que no caso é calçado. Vou falar disso depois, então, das 9, até me engasguei. É uma boa notícia, então, para uma marca portuguesa do norte do país. Viva Braga! Nada de nada, diz o João Pedro Paes, e é o que vamos ouvir agora. E às 9 temos também notícias à hora certa. João Pedro Paes na Renascença, nada de nada. Às 9, não perca também, vamos falar de body shaming com a Andresa Oliveira, que é psicóloga. E o que é isto do body shaming, Inês? Galrão, é isso que eu te ia perguntar. Body shaming é uma forma de agressão, é uma expressão que designa uma forma de agressão que envolve criticar ou humilhar alguém ou julgá-la de alguma forma menos capaz através de comentários negativos e depreciativos acerca do corpo ou da aparência física. E, enfim, vivemos numa era em que, enfim, durante anos e anos, os corpos magros era quem mais ordenava, exatamente. E agora começamos a ver aos poucos, se calhar, aqui um bocadinho mais de aceitação e um bocadinho mais de abertura. Um bocadinho mais de diversidade, não é? Normalizar os corpos todos, porque, na verdade, o normal não é seres magro, não é ser só magra. Não existem só pessoas magras, portanto, convém que todas estejam representadas em tudo e em todo o lado. E então, a Ordem dos Psicólogos acaba de emitir um documento onde explica o que é o body shaming e alerta mesmo para este tipo de agressão que acontece tanto e que não é aceitável e que acontece em privado, mas também em público, nomeadamente com muitas mensagens que lemos por aí nas redes sociais. Um tema, então, para falarmos às 9h40 com a Andresa, que é psicóloga e que vai falar connosco, então, sobre body shaming. Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica a par com o mundo na Renascença. Bom dia, são 9h14. De repente visualizei o número 14, escrito com Q de Quaquá e um U. Porque eu lembro-me de aprender assim. Pois é, não aprendeste assim? Será que as crianças ainda dizem Q de Quaquá? Ou Q de 9? Q de 9, sim, é possível. Eu adoro esta canção. A Toto. Sim. Já estás a revelar o que vamos ouvir a seguir. Pois é, não, a música não é Toto, a música chama-se África sim. E está a tocar em África. Vai tocar em África para sempre, sabias? Há umas colunas no deserto do Saara, isto é verdade, uma instalação que foi lá posta e está a tocar em loop a música África. O que vale é que não passa lá muita gente e ninguém se cansa da música. Que é para não ficarem, exato, não sofrerem de sobreexposição. E já a seguir, depois de ouvirmos África dos Toto, a Inês vai-nos falar de uma marca portuguesa que está a influenciar uma marca super gigante. Sim, e que vai influenciar certamente o mundo depois disto. Foi muito boa esta visita até África com os Toto na Renascença. São 9h18. E eu tenho aqui uma notícia tremenda para uma marca portuguesa. Sabes uns ténis vermelhos e brancos com que eu ando assim, mais ou menos dia sim, dia não? Sei, adoro. Até porque já tinhas reparado neles. Claro, eu adoro vermelho e branco. Tudo o que é vermelho e branco. Sabemos. Ora bem, pois são de uma marca portuguesíssima chamada Zouri Vegan Shoes. Escreve-se com Z-O-U-R-I. Zouri. Uma marca de calçado sustentável feito a partir de plástico marinho que é recolhido nas praias portuguesas. Só para ter uma ideia, em 2 anos e meio, que é o tempo de vida desta marca, já foram recolhidas 4,5 toneladas de plástico marinho que foram transformadas em calçado. E a grande notícia é agora a Zouri ter-se juntado a uma gigante norte-americana, a O'Neill, para juntas lançarem uma linha de calçado feita a partir então de lixo apanhado nas praias portuguesas. Eu falei com a Adriana Mano, que é a fundadora da Zouri e que nos falou do momento muito específico em que foram contactados por esta marca norte-americana. Nós achamos que deveria ser daqueles e-mails fraude, para nos enganar. E então não respondemos logo porque estávamos mesmo convencidos que era algo para nos enganar. E depois eles telefonaram no dia a seguir a perguntar se nós não iríamos responder ao e-mail. E foi quando nós pensamos, ok, se calhar é melhor responder, não é? E respondemos. E quando realizamos a primeira reunião, que foi por Zoom, e vimos todas aquelas pessoas quando ligámos a câmara, e vimos aquelas marcas todas na parede, é que nós percebemos, ok, isto é mesmo verdade. É de verdade. E em maio eles voaram a Portugal, a Braga, ao nosso pequeno espaço. Uau. E foi quando tudo começou, quando eles aceitaram também, no fundo, as nossas condições, que era produzirmos localmente, usarmos materiais sustentáveis e que a marca Zouri tivesse uma ponderação igual à da O'Neill.
A expectativa, temos um número redondo que é alcançarmos as 50 toneladas em 2 anos, mas mais do que isso, para nós é um grande orgulho conseguirmos fazer com que uma marca que produz 100% na Ásia todos os seus produtos passe a produzir, nem que seja 0,1%, em Portugal e a respeitar tudo que são os valores do ambiente e do planeta. Por isso a expectativa é que outras marcas sigam as mesmas pisadas e que o impacto que estamos a gerar aumente. E a sensibilização também. Por pequeno que seja, que já tenha algum impacto e que outras marcas possam também... Eu acho que isto é incrível. Pôr os olhos nisto, exatamente. O objetivo então destas duas marcas juntas, como a Adriana estava a dizer, é retirar das praias portuguesas 50 toneladas de plástico em 2 anos. Só para terem ideia, esta recolha é feita com o trabalho de uma série de parceiros, com escolas, a Câmara de Esposende, a Câmara de Braga, ONGs como a Brigada do Mar, a Oceans Alive, a Bandeira Azul da Europa, a Associação Rio Neiva. Depois o lixo é transportado para Famalicão para ser triado e triturado. E só para terem assim uma ideia, em termos de equivalência, cada par de Zuris usa mais ou menos o equivalente a 8 garrafas de plástico. Obviamente isto não isto é assustador na mesma, não é? Pensar que há tanto plástico pronto para ser reciclado. Precisamente. Mas ainda bem. Precisamente. Agora, a Zuri e a O'Neill vão então lançar uma linha com 12 modelos que vão estar nas lojas da O'Neill já a partir de agosto e também em 10 mercados europeus, como a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, a Luxemburgo, etc. Em Portugal, a coleção vai estar disponível em setembro na loja online desta marca portuguesa e os preços rondam entre os 100 e os 120 euros. E agora é bem possível que esteja a pensar aí desse lado. Mas, Inês, 120 euros por um par de ténis é muito caro. Será que é? A Adriana explica. Nós, para produzirmos um produto, neste caso calçado, temos de ter em consideração todos os componentes que estão incluídos. E cada um deve ser amigo do ambiente, deve respeitar os direitos humanos. E quando pensamos nestes valores todos, humanos e sociais e ambientais, e pensamos em cada componente, vamos entender desde a sola, à palmilha, ao algodão, ao trabalho da mão de obra, ao IVA que é colocado a seguir, aos custos de transporte. Percebemos rapidamente que a maior parte dos produtos que compramos, se olharmos bem para eles e para o preço que têm, dificilmente pagam o custo da matéria-prima, que fará da mão de obra e do transporte. Porque a maioria deles é feito em países de mão de obra muito barata, em que as pessoas recebem um valor baixíssimo. Por isso nós temos que pensar, quando adquirimos um produto, é como um voto que estamos a dar. Por isso, quando investimos num produto sustentável, que vai ser durável, que é amigo do ambiente e é amigo dos seres humanos e dos animais, como é óbvio, ele não vai conseguir atingir valores de desumanidade. Por isso, os nossos produtos, assim como outras marcas sustentáveis, não são caros. Eles apresentam o valor real, o custo real, que um produto tem. Produzir em Portugal com materiais sustentáveis, respeitando cada pessoa envolvida, tem um custo, que é o custo do respeito pelo outro, o custo do respeito pelo planeta. É isso precisamente. Mesmo. E aqui estávamos a ouvir então a Adriana Mano, a fundadora da Zuri, uma pequena grande marca portuguesa da zona do norte do país, que vai então juntar-se à gigante americana O'Neill e que, se a O'Neill, lá está como ela dizia, começar a fazer isto já de uma certa, alterando um bocadinho os seus métodos de produção, ainda que seja numa pequena porcentagem, já é qualquer coisa, precisamente. Zuri, então, se quiserem saber mais, www.zuri-shoes.com. É uma ótima notícia para esta Ou marca. Ou seguir no Instagram para ver logo as fotografias e estou danadinha para que saia a coleção. Ainda há de ser este verão, é isso? Sim. A partir de setembro vai estar em Portugal. David Carreira, para ouvir agora, cuido de você. Já a seguir temos Graça Franco com o seu comentário habitual. São 9h27 com Chave Arte, há 26 anos a zelar pela segurança dos portugueses. Hoje é terça-feira e temos sempre, como é habitual, comentário de Graça Franco sobre temas da atualidade. Graça, bom dia. E hoje falamos, Miguel, do possível alívio de algumas medidas no âmbito da pandemia. Sim, tudo indica que é nesse sentido que vão apontar as orientações dos especialistas, que esta manhã vão reunir-se com os responsáveis políticos no Infarmed. Uma das alterações dadas como certas é o fim das limitações aos horários dos restaurantes. Uma outra possibilidade é também o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras na rua e o alargamento das linhas vermelhas da chamada matriz de risco. Estas e outras possíveis medidas, Graça, irão ou não no bom sentido? Terão mais vantagens ou mais riscos?
Bom, eu acho que temos que haver especialistas, mas confesso que sou um bocadinho mais prudente do que esta onda pré-autárquica que está fascinada com a experiência britânica, que é assim uma espécie, como já disse um especialista, de pratinho para testar todas as variantes do risco, não é? Embora até prova em contrário, não há sinal de que a abertura registada há 8 dias no Reino Unido esteja a provocar um aumento de casos. É verdade, temos que esperar os outros 8 dias, porque ao fim dos 14 é que nós temos uma ideia de se resultou ou não. E temos a experiência de Israel, que também tinha uma taxa de vacinação muito alta e que acabou por recuar, precisamente para não espalhar os hospedeiros enquanto o vírus está em plena mutação. E já vimos que o Reino Unido está avançando sempre muito próximo de Portugal. Nós temos uma relação muito idêntica e, portanto, se calhar não faria mal esperar um bocadinho mais. Por outro lado, nós temos também aqui assim um indicador de prudência, que ainda anteontem o diretor do São João colocava sobre a mesa, e que é a questão de estamos ainda provavelmente longe daquilo que será o pico da vaga em Portugal. E há outro indicador, por exemplo, que foi conhecido nas últimas horas, é que Portugal foi o segundo país da União Europeia na última semana com maior média de óbitos. Exatamente, não só por isso, como também pela deslocalização daquilo que é a região mais afetada. O Norte tem, como toda a gente sabe, em julho e agosto, muitos casamentos e, portanto, muitos testes, muitos imigrantes, e isso permite, digamos, saber por antecipação aquilo que pode acontecer noutras regiões, designadamente em Lisboa e Val do Tejo e também no Algarve, que está com uma baixíssima taxa neste momento e que provavelmente poderá aumentar nos próximos dias. Por outro lado, a mudança é fatal e há algumas coisas que são mesmo de bom senso, ou seja, a concentração nos horários não parece dar bom resultado, a questão dos restaurantes, por exemplo, nas zonas turísticas, é um verdadeiro absurdo, porque fechar às 10 da noite é quando as pessoas finalmente estão prontas para ir ao restaurante. A questão dos bares também parece uma questão evidente, porque uma coisa são discotecas, outra coisa são bares, em que as pessoas normalmente estão sentadas e têm um risco muito parecido ao dos restaurantes e, portanto, não se percebe esta discriminação. E, por outro lado, a questão da compatibilidade e da clareza, ou seja, esta ideia de que é preciso um confinamento profilático férreo mesmo para os vacinados com segunda dose, quando, evidentemente, queremos passar a ideia de que as vacinas são muito importantes, também não parece assim de um grande bom senso. Portanto, em última análise, vamos ter de confiar na opinião dos especialistas e na decisão dos governantes. Eu acho que sim, mas sobretudo mais dos especialistas nesta fase, porque os governantes claramente já entraram em pré-campanha de autárquicas e, portanto, eles querem a libertação, porque isso é que dá votos. Não é? Esperemos que o vírus autárquico agora não se espalhe muito. Não se espalhe por aí. Exatamente, a variante não se espalhe o vírus. Autárquica. Variante autárquica não queremos. Obrigada, Graça. Até quinta. Um beijinho. Beijinho. Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo. Bom dia, são 9h38. A seguir falamos com a Andresa Oliveira, psicóloga de body shaming. Vamos falar de body shaming, essa forma de agressão que envolve criticar ou humilhar alguém através de comentários negativos e depreciativos acerca do corpo ou aparência física. Se calhar não sabe, mas possivelmente já fez body shaming e também já sofreu de body shaming. Precisamente, às vezes fazemos-lo até um bocadinho sem... Inconscientemente, sim. E sem pensar um bocadinho às vezes de como isso vai ser recebido do outro lado, e é sobre isso que vamos falar então já a seguir com a psicóloga Andresa Oliveira. Stay with me para ouvir primeiro Mary J. Blige e Sam Smith. Bom dia, boa viagem. Bom dia, muito bom dia, era o que eu queria dizer, nem era só bom dia. Não era só bom dia, era muito bom dia. E também um bom dia especial à Andresa Oliveira, que está hoje connosco. Ela é psicóloga e vem-nos falar de body shaming. Nós já explicámos aqui, andámos a explicar toda a manhã, mas ninguém melhor do que a Andresa para nos explicar o que é o body shaming e porque é que a Ordem dos Psicólogos está agora a alertar para este fenómeno. Andresa, bom dia. Bom dia. Bom dia, agora sim. Então, o body shaming é uma agressão
é uma agressão que envolve criticar ou humilhar alguém, fazendo comentários negativos, comentários depreciativos acerca daquilo que é o seu corpo, ou as suas características físicas, ou a sua aparência física, e no fundo é isso. Na verdade é algo que provavelmente nós todos já fizemos, até sem ter grande consciência disso. Ia perguntar isso. Uma pessoa se calhar está a ouvi-la e a pensar assim, não, claro, isso é uma coisa horrível de se fazer. Mas se calhar, nós já fizemos isso, como tu ainda agora dizias, Filipa. Consegue dar-nos alguns exemplos do que é, por exemplo, o body shaming? É dizer coisas como o quê, por exemplo? Bem, há aquelas coisas mais simples que nós dizemos às vezes sem pensar. Por exemplo, chegarmos ao pé de alguém e dizer, estás mais gordinha. Ou então dizemos como se fosse um elogio, estás mais magra. Exato. Porque nós associamos a estar magra a ser um elogio, não é? Mas se calhar a pessoa a quem nós dissemos está mais magra perdeu peso por alguma coisa que não é positiva. Ou não gosta de estar magra. Ou por estar mais magra. Portanto, aquilo pode não ser recebido como um elogio que nós achamos que estar mais magra parece, não é? E depois existem coisas às vezes mais ofensivas, mesmo que não sejam ditas com essa intenção, não é? Que cara tão bonita, é pena ter um corpo daqueles, uma cara tão bonita num corpinho daqueles, que pena. Pena ser gordo, não é? Aquelas coisas peixe. Mas aqui orelhas de abano, depois há aquela coisa de se pegarem em características físicas e associar as pessoas a essas dentes de coelho. Na escola muitas vezes há alcunhas que ficam para a vida por causa disso, não é? O body shaming cruza-se aqui um bocadinho com o bullying, não? O bullying é um comportamento de agressão reiterado, ou seja, repete-se ao longo do tempo, não acontece apenas uma vez. O body shaming é algo que acontece apenas uma vez, mas se nós quiséssemos chamar body bullying, seria uma coisa muito repetida no tempo, até o poderíamos fazer, sim, porque no fundo é este comportamento de agressivo, de criticar, de tentar humilhar, intencionalmente ou não, a pessoa, que pode acontecer de forma reiterada, sim. E, Andrés, e em relação a este documento que a Ordem dos Psicólogos desenvolveu sobre body shaming, de que maneira é que tencionam ajudar a combater este fenómeno do body shaming? Quais são as soluções? A Ordem dos Psicólogos Portugueses tem feito desde há vários anos um trabalho de tentar promover aquilo que nós chamamos a literacia em saúde psicológica, portanto tentar dar às pessoas informação, conhecimento, estratégias para lidar com dificuldades ou problemas de saúde psicológica, mas também para melhorar o seu bem-estar, para investir no seu autocuidado e, portanto, abordamos vários temas relacionados com estas ideias de saúde psicológica e bem-estar. Apercebemos que, de facto, o body shaming era algo que estava a surgir cada vez mais nas redes sociais, quer do ponto de vista negativo, porque as pessoas cada vez mais usam as redes sociais para tentar humilhar os outros e fazer body shaming, mas também como pessoas a tentar consciencializar as outras, porque de facto esta realidade é algo que nós devemos Isso acontece imenso. combater. Basta uma pessoa, uma celebridade qualquer, põe uma fotografia e há sempre aquele comentário que diz: olha para isto, olha e para essa esta pele, barriga, ou essa barriga, ou esse solites, arrugas, não tens vergonha de mostrar tudo pode ser algo e disto. geralmente pior nas mulheres do que nos homens, muitas vezes. Sim, as mulheres sofrem mais de body shaming. Embora isto aconteça, o body shaming possa acontecer a homens, mulheres, de todas as idades, de todos os tamanhos, de todas as formas corporais, portanto não são só as pessoas magras e esbeltas que são alvo de body shaming. Provavelmente, se formos ver redes sociais de modelos, também elas são alvo de body shaming, porque a pele tinha celulite, porque não estavam suficientemente morenas ou suficientemente magras, na opinião de alguém. Portanto, isso acontece também. E nós, com esta fact sheet, quisemos precisamente ajudar as pessoas a perceber o que era o body shaming e o que é que podem fazer em situações deste género. Nós temos um portal de informação e saúde psicológica, que é o Eu Sinto-me. Basta escrever eusinto.me e neste portal nós disponibilizamos um conjunto muito grande de informações sobre saúde psicológica, sobre o bem-estar, sobre situações que se passam na escola, no trabalho, e temos também esta fact sheet, imagens, vídeos, o programa online do Eu Sinto-me, onde debatemos também um conjunto de problemas, e esta fact sheet permite-nos chamar a atenção para este fenómeno do body shaming, em que é que ele consiste, a que aspectos é que devemos ter alguma atenção e o que é que podemos fazer face a isto. Às vezes, quando nós nos consciencializamos disso, né, que fazer esta afirmação, mesmo
estás mais gordinha. Olha, se calhar pensamos essa duas roupa vezes. Não te fica muito bem. Não tens corpinho para usar isso. Exato, ou devias ganhar uns quilinhos também, claro. Nós fazemos isto até, não é por mal, como nós costumamos dizer. Estou só a dar a minha opinião, ouvimos muito isto, não é? É a minha opinião. Mas sobretudo, Andresa, e há aqui uma questão, e nós obviamente estamos a falar de body shaming, não tem só a ver com ser gordo ou ser magro, também tem a ver com outras características físicas, mas muitas vezes o problema é que às vezes a gordura, o excesso dela, não é? Às vezes está associado não está associado à saúde, não é? E nós preocupamos obviamente com as nossas crianças, com a obesidade infantil, etc. E há essa questão também, por isso é que às vezes os contornos são um bocadinho difíceis. Há várias formas de nós termos corpos saudáveis, não é? Há muitas formas e muitos tipos de corpos saudáveis. E este foco no corpo e o investir no autocuidado, nomeadamente no autocuidado do corpo, não deve ser feito apenas com um objetivo estético. Quando nós falamos em ir ao ginásio, em fazer exercício, o exercício não serve, pelo menos único e exclusivamente, para termos um corpo de sonho. Claro. Investir no autocuidado é investir na nossa saúde psicológica, é investir na nossa saúde física e, portanto, comer bem, fazer exercício, dedicar tempo a atividades de lazer, a ideia de mente sã em corpo são, não é? Exatamente, porque as duas coisas são importantes, não é? Claro. E termos consciência de que o body shaming existe e de que já o fizemos e que podemos sofrer dele, se calhar faz com que pensemos duas vezes antes de dar a tal opinião sobre o corpo das outras pessoas, seja ela boa ou má, não é? Portanto, é passar no portal eusinto.me para ler este documento da Ordem dos Psicólogos e também para ganhar aqui alguma consciência sobre o body shaming. Obrigada, Andresa, por nos ter visitado e até aqui nas 3 da manhã. À próxima, pode ser que nos encontremos por aí em breve. Sil na Renascença para ouvir agora com Crazy, estamos perto das 10. Está com as 3 da manhã, Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves. E hoje, como é que foi? Hoje foi incrível. Raíssa Leal, agora que tem uma medalha olímpica, ela acha que vai poder influenciar muito mais meninas a praticarem esta modalidade. E é curioso, porque ela inicialmente até rejeitava um bocadinho aquele alcunha de fadinha, mas depois abraçou isto e de facto, que bom que é podermos estar vestidas de fada, mas ter um skate debaixo, não é? O skate debaixo dos pés, precisamente. E também a Raíssa é a prova de que aquela velha história que ouvimos desde pequeninas do podes ser o que tu quiseres, tu és rapariga, mas podes ser o que tu quiseres, mas na verdade depois não se concretiza, não é? Porque não é, o sistema não está preparado ainda para isso. Ela é a prova de que sim, de que nós podemos ser o que quisermos, até uma fada em cima de um skate. Chup Chup Song é Cher na Renascença e ainda há pouco falávamos do corpo de Jennifer Lopez aos 52 anos, que tem sido muito elogiado, mas que também já foi alvo de críticas, porque a internet é assim, não perdoa. E aqui temos a Cher, que é a pessoa que vai viver até aos 1000 anos sempre impecável. Mas também vai para o Ecoponto Amarelo depois, no fundo. Foi estranho agora, desculpa. Não, eu gostei, mas isso é bom. Foi extremamente desagradável. Se ela vai para o Ecoponto Amarelo, significa que depois sairá dali outra coisa. Exatamente. Ela não. Tudo se transforma na vida da Cher, inclusive ela própria. Viu no hospital, porque eu fui operada no hospital, com certeza. Não sou operada em casa. Já viram-lhe o baço no café? Ainda não é operada em casa. Depois desta moda dos partos em casa, qualquer dia vão chegar à conclusão que também é melhor fazer operações à vesícula ou ao apêndice em casa. Tirei a pedra nos rins numa piscina. Com o pai atrás. Com o meu marido. Um ambiente mais humanizado, não é? Para a Pedrinha. Precisamos de uma dula de pedras nos rins. Para a Pedrinha não se sentir abandonada. Bom. Às 3 da manhã, de segunda a sexta, entre as 7 e as 10. Se a Palermice pagasse imposto. Ainda me estou a rir da Pedrinha. Não eu estava no escalão não máximo. Se pode sentir abandonada quando nós. Exato. E amanhã enfim, isto continua, amanhã é o que vale. Às 7 cá estamos, Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves. Esta semana somos só nós, mas em bom, sempre. Mas ótimos. Peter Gabriel para a despedida. Beijinhos, até amanhã.